Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 5 de março. Sabe aquela conversa que a gente vem tendo aqui de vez em quando a respeito da Copa do Mundo de Clubes? De que é um torneio para a gente poder desfrutar, aproveitar o momento. É a primeira edição da competição, o Botafogo vai estar lá, já faz parte da história, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, vai enfrentar o Atlético de Madrid. Se a gente conseguir classificar para as oitavas de final já é incrível. Se eventualmente chegar até as quartas de final, sensacional. Porque afinal de contas é um torneio para europeu vencer. A gente já sabia disso, já estava muito claro pelo número de equipes europeias que vai jogar o campeonato, mas agora que a FIFA falou sobre a distribuição da premiação, ficou mais claro e evidente, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Nesse vídeo eu também quero destacar a renovação de contrato do John, muito importante, vem tendo o início de 2025 sensacional, impediu goleadas para o Flamengo e também para o Racing, seja em Buenos Aires, seja no Rio de Janeiro. Já foi ruim, sem o John teria sido muito pior, verdade seja dita. E eu também quero destacar aqui as voltas que o mundo da bola dá. O Renato Paiva já tem, de certa maneira, uma relação de admiração, talvez, de longa data com pelo menos 2 jogadores do Botafogo. Não porque já trabalhou com eles, mas porque solicitou suas respectivas contratações. Estou me referindo ao Gregory e também ao Santiago Rodrigues. Só que antes da gente abordar cada uma dessas questões, eu te convido, por gentileza, primeiramente, a deixar o seu like. É só clicar no joinha que está aqui abaixo do vídeo, muito simples. Dessa maneira você fortalece o trabalho, porque o YouTube distribui melhor o conteúdo. E aí mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão. Fora isso, te convido também a se inscrever aqui no canal. O botão inscrever-se também está aqui abaixo do vídeo. É só clicar nesse botão, é de graça e vai dar aquela moral gigantesca. E estamos buscando agora os 59 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Mais uma meta será alcançada aqui no Fala Fogão. Fechou? Bom, dito isso, feita essa introdução, vamos em frente. Quero falar com você, em primeiro lugar, a respeito da renovação de contrato do John. Ele que tem contrato conosco até 2027, falta bastante, portanto. Mas nesse processo de valorização de alguns atletas, até por propostas recebidas, a diretoria do Botafogo vai iniciar essas conversas para poder garantir a permanência do arqueiro aqui por mais tempo. A gente sabe que, em termos de contrato, sempre existe essa história da multa rescisória, se vier algum time aqui pagando o valor da multa e o John quiser sair, claro, ele pode sair, o contrato é dado como resolvido. Mas a gente tem que encarar essa possibilidade de permanência do John aqui por muitos e muitos anos de uma forma muito positiva. Para o John tem sido maravilhoso defender as cores do Botafogo e para a gente igualmente. Conforme eu disse, o início de 2025 do John, sensacional. Não fosse ele contra o Flamengo na Supercopa e contra o Racing na Recopa, a vergonha teria sido muito maior. Essa é a grande realidade. Na Supercopa, irmão, a gente poderia ter tomado de 5. Na Recopa, lá em Buenos Aires, poderia ter sido 4-0. E no Rio de Janeiro também. Já pensou? Ainda bem que não aconteceu. A gente perdeu, foi chato pra caramba, mas a humilhação teria sido uma coisa assim inacreditável. Então que bom que a diretoria do Botafogo reconhece o trabalho que o goleiro vem fazendo. Ele que já foi pretendido por algumas equipes do velho continente. Porém, a gente tem que destacar um elemento fundamental nessa história. Desde o Santos, lá em 2020, quando o John chegou na final da Copa Libertadores, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, aquele gol de cabeça do Breno. O John, inclusive, acha que ele poderia ter feito algo melhor naquele lance, mas, na minha opinião, sinceramente, lembrando de como foi a jogada, o goleiro nada podia fazer, foi um cruzamento mais afastado, não tinha como ele sair, e o cabeceio do Breno realmente foi muito bom, não tem como falar nada diferente disso, tanto é que foi gol, né? Por conta desse gol, inclusive, foi campeão o Palmeiras naquela temporada. Só que depois daquilo, o John ele acabou tendo vários problemas com lesões. E aí ele não conseguiu se firmar de verdade em lugar nenhum. No Santos ele perdeu espaço para o João Paulo. No Internacional ele estava indo bem, mas aí o Kudê pediu a contratação do Rocher. No Valladolid ele era titular, acabou se machucando também, perdeu a condição de primeiro goleiro da equipe. E no Botafogo ele se reencontrou. No Botafogo, de fato, ele conseguiu acontecer. E o John, cara, ele tem tudo mesmo, em termos de qualidade, característica, perfil. A torcida gosta pra caramba do goleiro. Ele tem tudo pra fazer uma trajetória muito parecida com o Jefferson. De verdade. Se o John, por exemplo, ficar no Botafogo, sei lá, cara, 10 anos como o Jefferson ficou, eu sinceramente acho que seria uma boa pedida. Porque é um goleiro confiável,
Ele de vez em quando pode errar aqui e ali, todo goleiro acontece, né? Não tem como você falar que não. O próprio Jefferson, que era cracaço debaixo das traves, acontecia de vez em quando de errar aqui e ali. Mas ele tem sido um goleiro muito seguro, cara. Muito seguro. E a gente sabe que uma boa equipe, em primeiro lugar, tem que ter um goleiro que passa essa segurança para os jogadores. E o John é esse jogador. O John é esse cara. Então, se a diretoria do Botafogo conseguir a permanência do atleta e ele for ficando por aqui muitos e muitos anos, eu vou ficar satisfeito. Sinceramente, vou ficar bem satisfeito. Mas quero saber a sua opinião sobre isso. Se o John fizer essa trajetória que o Jefferson fez por aqui, permanecendo por anos e anos e anos, você acharia uma boa ou não? Só acho que não é para tudo isso. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa questão. Uma outra questão que eu quero abordar aqui nesse vídeo é justamente essa relação de admiração até que o Renato Paiva tem em relação a alguns jogadores que hoje estão no Botafogo, o Gregory e o Santiago Rodrigues. Na época do Bahia, o Renato Paiva tentou a contratação dos dois. E olha, sempre que você tem jogadores que o treinador admira, que já queria sua contratação em outro lugar, a gente pode esperar que esses atletas vão ser muito aproveitados pelo Renato Paiva e sua comissão técnica. E não é para menos, né? Vamos combinar que o Santiago Rodrigues ele vai chegar com pompa de titular. Imagino que consiga aí se firmar na equipe do Botafogo. Tem muito talento. A gente espera que ele possa repetir aquilo que ele fez na MLS. E a experiência que a gente tem tido com os jogadores que jogaram na Liga Norte-Americana tem sido muito positiva. Gregory, Savarino, Almada, que o Santiago Rodrigues possa trilhar o mesmo caminho. E a respeito do Gregory, ele já é titular do Botafogo. Mas tu imagina a moral que ele tem com o chefe, né? Não tem como falar nada diferente. O Gregory, que realmente é uma peça fundamental, um jogador que dá muito equilíbrio ao time do Botafogo e seria útil em qualquer equipe do futebol brasileiro. Que bom que veste a nossa camisa, nosso Pitbull, que sim, teve aquele lance, né? Infelicidade ali na final da Copa Libertadores, mas o futebol ele é tão sensacional que além da gente ter vencido a Copa Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o gol que fecha a campanha foi dele. O futebol é uma coisa incrível, né, cara? Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem de uma forma sensacional. Então é bom saber que o Renato Paiva já tem admiração por esses dois jogadores e, claro, que ele possa tirar o máximo proveito de cada um, não só desses dois, como de todo o grupo. A gente precisa voltar a ser uma equipe muito competitiva e muito coesa. E com intensidade. Aí entra a questão da preparação física dentro do modelo de jogo. Teremos bastante tempo para treinar, para preparar, para quando chegar a temporada contra o Palmeiras, estreia de Libertadores, o nosso time está pronto para a batalha. E quantas batalhas teremos ao longo de 2025, não é verdade? O último ponto que eu quero abordar nesse vídeo é justamente a Copa do Mundo de Clubes. A FIFA anunciou qual vai ser o valor total de premiação. Irmão, cifras extraordinárias. $1 bilhão. 1 bilhão de dólares. 5,75 bilhões de reais na cotação atual. Um valor assim extraordinário. Aí você fala, pô, se você dividir parte dessa grana de forma igualitária entre os participantes, vai ser uma coisa linda, né? Só que não. Os times da Conmebol vão receber aí, segundo o portal britânico, entre 10 e 15 milhões de dólares. Enquanto isso, os times europeus entre 60 e 90 milhões de dólares. Irmão, é muita grana, a diferença é surreal. Não tem como falar nada diferente disso. É muito discrepante. Antes a gente estava imaginando, né, que a gente poderia chegar a receber 30 milhões de dólares ou até mais. Se falava antes em torno de 50 milhões de dólares. Mas ficou muito longe dessa realidade. Ficou muito distante. Ou seja, o que já é difícil de você competir, porque o dinheiro é que manda, fica mais difícil ainda. Porque esses caras vão receber uma grana violentíssima e a discrepância, o abismo só vai aumentando. Por isso que eu digo, cara, a gente tem que olhar para a Copa do Mundo de Clubes para desfrutar. E não para ficar nessa, não, porque a gente tem que entrar no campeonato para buscar o título. Pô, seria maravilhoso. É claro que eu vou torcer igual um maluco quando o Botafogo entrar em campo contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid, torcendo absurdamente para a gente poder chegar e avançar para as oitavas de final, quartas de final. Mas a discrepância que existe entre o futebol na América do Sul e o futebol europeu é gigantesca. E aí você vê claramente que o objetivo desse torneio é fazer com que a Europa dê mais valor à competição. E para isso, você precisa colocar muita grana nos cofres desses clubes. Tá aí. A Conmebol pode até falar o que ela quiser, mas no fim das contas, irmão,
A Copa do Mundo de Clubes só vai ter relevância se Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e outras equipes europeias, né, de grande porte, de fato quiserem jogar o campeonato. Caso contrário, não vai ter aquele sucesso. Então, o jogo do dinheiro, né, meus amigos? O jogo do dinheiro. Que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, e na hora da Copa do Mundo de Clubes, que a gente possa desfrutar, aproveitar o momento, torcendo para o Botafogo chegar o mais longe possível, apesar dos pesares, né? Porque, infelizmente, essa é a realidade. Copa do Mundo de Clubes, torneio para europeu vencer. Não tem jeito. Já era assim no Mundial de fim de ano, que a gente jogou agora, né? Já é um torneio ali para europeu, só tem um joguinho. Enquanto todos os outros se matam nas outras eliminatórias, o europeu tá lá esperando, bonitinho, na final. Esse agora, irmão, esquece. É quase que uma Champions League com convidados, digamos assim, né? Enfim, estou indo nessa, quero saber sua opinião sobre tudo isso, então deixe o seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, deixe o seu like, é só clicar no joinha e também clique no botão inscrever-se para fortalecer aqui o nosso trabalho. Fechou? Por hora é isso, estou indo nessa. Beijo no coração. Fui!